episódio do nosso podcast. E como vocês viram no nosso podcast anterior, nós estamos às vésperas dos Jogos Estudantis. Como vocês sabem, todo ano o terceiro ano é responsável pela liderança dos jogos. Então a gente pensou, por que não trazer um líder de cada equipe para bater um papinho com a gente? E hoje a gente trouxe a nossa líder Letícia, da equipe laranja, o nosso líder JP, da equipe amarela, e a nossa líder Mayumi, da equipe azul. Bom, todo mundo sabe que esse ano foi cortada a apresentação cultural. E isso eu quero saber um pouquinho da opinião de vocês, se vocês veem como um lado positivo, um lado negativo, como vocês lidaram com isso? Rapaz, pra gente tem os dois lados, né? Porque a apresentação cultural, ela demandava muito dinheiro, então acabava gastando muito mais, tendo que correr atrás de muito mais patrocínio, às vezes tendo que pedir mais dinheiro aos pais da equipe e acabava gastando muito. Só que tem o lado positivo, que no IEP, querendo ou não, a gente não tem tantas apresentações diferentes, coisas teatrais, não pro ensino médio, o infantil tem bastante, mas o ensino médio não tem, então era uma coisa que supria essa questão da falta de peças, de música, de danças, apesar de ter as líderes de torcida, era uma coisa que explorava a nossa criatividade, e é uma coisa que a gente gostava muito, então quando eu descobri que não ia ter, que no caso tem, né, vai ser relâmpago, eu fiquei meio chateada, mas pelo menos vai ter, só que em cima da hora não é tão divertido quanto aquele processo de você montar toda a apresentação e tudo mais. Eu achei a mesma coisa que ela falou, que tinha dois lados, né? Um era gasto e a outra era bom porque a apresentação cultural era tipo o coração dos Jogos Estudantis do IEP. Assim, a minha equipe achou uma coisa muito mais fácil. Então a gente, com esse cortezinho, a gente conseguiu lidar muito bem com a situação, mas as crianças ficaram muito chateadas. No dia que a gente foi conversar com elas, eles chegaram e falaram assim, ai, o negócio da cultural, e a gente falando que não ia ter, e eles voltavam de novo, cultural, mas aceitaram. Os pais também ficaram muito chateados, mas a gente tá com o nosso processo em andamento aí. E essa questão dela ser rápida, sei lá, na hora, vocês estão lidando bem com isso? Já tem uma ideia do que vocês podem fazer na hora, quando surgir o tema? Então, pra gente é uma coisa meio complicada, ainda mais por levar em consideração que todos os líderes vão participar das apresentações que vão ter no dia. Então, para deixar alguém de líder responsável para criar a ideia da cultural enquanto lançarem o tema, vai ficar bem complicado e bem apertado. Mas a gente acredita que a gente dá conta, né? Claro, seria melhor se a gente fizesse bem antes, mas é o que foi dado e é o que a gente vai tentar cumprir. Então, a gente vai ter que dar conta, né, do recado, que vai ser relâmpago, mas era bom se fosse já adiantado já o tema, já pra gente estar mais preparado, mas a gente vai ter que se preparar lá na hora, né? A gente tem uma equipezinha cuidando disso, então tá ótimo. Bom, os jogos é um momento muito esperado por todos. Eu acho que todo aluno que estuda no IEP espera os jogos estudantis e espera chegar no terceiro ano para ser líder. Como vocês estão lidando com essa responsabilidade? Porque é uma pressão, querendo ou não, de dar certo, de ganhar, e é uma responsabilidade em cima de vocês que são líderes. Como vocês estão lidando com isso? Então, né, é uma pressão muito boa porque ser líder é muita responsabilidade e tem que ficar responsável por muitas coisas também. E é muito complicado um pouquinho ser líder. Tem aquela dificuldade de lidar com muita gente ao mesmo tempo, né? Que querendo ou não é 10 crianças que a gente tá cuidando, são muitas. E aí tem o fundamental, aí o ensino médio, aí o jardim 1, o jardim 2. Mas eu acho que poderia ter sido pior, mas tá indo muito bem. As crianças são muito bonitinhas, eles são muito obedientes, são muito fofos. Então é uma coisa muito boa. Mas tem aquele sentimento de que a gente vai embora e é por isso que a gente fica naquele negócio de querer ser um bom líder, né? Mas é isso. Eu tenho esse mesmo sentimento. E desde o meu primeiro ano, até do nono, que foi o que eu mais comecei a participar mesmo, a ajudar a liderança. Eu sempre quis que viesse logo a minha equipe, então eu já ficava criando um nome pra equipe, a todos os anos cada um com um nome, já ficava pensando em dança, ajudava em grito de guerra. E ainda mais ter juntado com a equipe que eu juntei, que todo mundo tá tranquilo, todo mundo se ajuda, então não tá pesado a questão da liderança, porque pesa, querendo ou não, tem que conversar com os pais, resolver coisa de camisa, tem que ver quem vai participar da prova de rua, tem que ver quem vai da cultural, aí tem as líderes, acaba sendo uma pressão, acaba sendo complicado, e tem que linkar com o Enem, né, que tá vindo já, daqui a pouco vem o Enem, tem as provas da escola, trabalhos de professores,
mas eu acredito que quando a gente separa certinho, cada um delega funções a cada, não fica tão pesado. Claro que fica, mas nem tanto quanto se fosse um só fazendo as coisas. Bom, com toda essa experiência que vocês estão lidando esse ano, um recado que vocês dariam pra gente do segundo ano, alguma coisa que vocês gostariam de falar pra gente, qual seria? Eu falaria principalmente em questão de organização, porque querendo ou não é o que mais auxilia na hora de correr atrás das partes chatas, como por exemplo as camisas, que querendo ou não, você tem que ficar ali cobrando, tem que ver quem quer, tem a questão de que a gente não consegue o número de todos os pais, então acaba que fica faltando pais no grupo, então a organização pra mim é a principal chave, um pouco antes ainda da questão de aproveitar também, porque se você consegue se organizar, você tem mais tempo para aproveitar os ensaios, para aproveitar os treinos, se divertir junto com a equipe, na escolha de músicas, de tudo, além de só passar raiva, entendeu? Então a organização para mim é a chave para poder aproveitar bem os jogos, porque é o último ano. Eu falaria a mesma coisa que Letícia falou. Né, a organização e também aproveitar também bastante esse clima de jogos que é muito bom também. Eu acho que todos vocês, o segundo, já estão vendo como é que é. Tipo, vocês não estão tão afastados dali. Vocês estão na frente, junto com o pessoal. Alguns sim, alguns não. Então você já tem uma ideia de como que funciona, de como que tá acontecendo, todo esse preparo, de como é difícil lidar com todo mundo. Essa questão que o Letícia falou das blusas, que é uma coisa muito difícil, de querer mandar mensagem pra todo mundo, ter prazo pra entregar, porque se não entregar o dinheiro, aí não chega a blusa, aí tem gente que falta a blusa. Então vocês sabem o que tá acontecendo, vocês estão a par de tudo isso, vocês estão muito perto. Então a única coisa que a gente pode falar pra vocês é coragem e boa sorte, porque é muito difícil. É uma coisa muito bonita, mas é muito estressante de organizar, ficar ali naquela frente. E aí reclamação aqui, mas vem elogio dali, então você fica nessa balança. É uma pressão, mas é muito bom, vocês vão gostar muito, mas tem seus contras também. E a questão dos líderes, vocês se uniram por questão de afinidade, não é? Mas eu sei que acaba acontecendo divergências em algumas ideias. Algumas ideias não entram, não batem. Tipo assim, a gente tem vocês não diferença concordam, de tem opinião. diferença. Como vocês lidam com essa diferença dentro da equipe? Pra vocês conseguirem ter uma boa equipe e trabalhar em união. Bom, isso vai sempre acontecer, né, esse tipo de coisa, porque nem todo mundo pensa igual, acontece. Mas é aquele negócio, você sentar pra conversar, parar o seu tempo tudo ali, ou tipo, esfriar a cabeça, cada um vai pra um canto, fica quietinho no seu canto, e aí depois você conversa sobre tudo que aconteceu. E aí depois que você conversa, você vê que, isso aqui a gente pode mudar, isso aqui a gente pode acrescentar e vai ficar ótimo, então não tem problema. Saber ouvir. Exato, é aquele negócio, conversar já é a chave de tudo pros jogos. Quando ninguém tem o mesmo pensamento e a gente lida conversando, né, pra ver se cada um entra num acordo, no encaixe de cada coisa. Na nossa equipe, até então, a gente não teve nenhuma divergência em, por exemplo, decidir camisa ou coisa assim, que destoou muito. Então, desde que o nome foi dado até as camisas, tudo foi uma junção de ideias. Então, uma pessoa deu a ideia da camisa, outra falou do tom da cor, outro falou qual cor combinaria com a cor laranja, né? E assim por diante, cada um foi colocando um pedacinho de cada coisa em cada coisa, né? Vocês souberam juntar. Sim, a gente juntou. Até na Sim. questão da dança também. A gente tá deixando todo mundo participar e fazer suas escolhas. Claro que existem escolhas que a gente não vai concordar e não vai querer colocar. E quando isso acontece, a gente tenta entrar num consenso, no meio termo. Por exemplo, vou criar uma situação hipotética. Digamos que vocês duas são da mesma equipe, você quer dançar pagodão e você quer dançar música internacional. O que a gente vai colocar? Um remix de uma música internacional que transforma em pagodão depois. E é isso que a gente tá fazendo dessa forma, entendeu? Bom, pra quebrar esse pouquinho o gelo, né? A gente vai fazer um joguinho rapidinho com vocês. Vocês podem se dar nome, tá bom? Dar sua opinião de algumas pessoas dentro da equipe de vocês. O jogo Responde rápido, sem pensar. Quem você acha, vou começar por Mayumi. Quem você acha que é a pessoa mais competitiva dentro do seu time? Ana Helena. Realmente. Eu, Você? João Pedro.
todo mundo? Da minha equipe, sim. Eu me considero o mais competitivo. Tem que pensar assim. Eu. Você realmente. Com certeza. Você realmente. Quem Mas vocês eu acham que vai ser o destaque dos jogos desse ano? Dos líderes. Sempre tem uma pessoa que Em questão gosta de jogo, em questão mais de de jogo que a destacar. gente tá falando, que vai se destacar. Qualquer equipe? Pode ser de qualquer equipe. Essa daí pode ser pra qualquer equipe. Tanto da amarela, laranja, azul, tá. não importa qual vocês são. Das meninas eu diria Marisabelle. Você já PP. Também. É claro, né? Também. Vocês estão vendo, né, líderes? Ele não colocou vocês. Vamos lá. Dos meninos? Mas eu Dos concordo meninos, com e os dos dois. meninos. Dos meninos eu colocaria Lucas Camargo. Lucas. Lucas Você. também. Competitivo Eu ali. colocaria- E ele faz bastante esporte. Eu. Ele arrasou, gente. É assim mesmo. Bom, quem vocês acham que é aquela pessoa, digamos, que tá sempre com o alto astral, levando a felicidade, brincalhão, engraçado, né? Podem falar. Matheus e Lívia. Definitivamente Iago. Não tem O controvérsia. Iago ele é dele. Também acho Iago também e Rincon. Arrasou. Mas da sua equipe tem alguém assim? Tem eu. Protagonista, né? Ele é. Quem dá Mas- mais trabalho nos treinos? De criança ou Não, de líder. de líder? Na mais- minha equipe, eu acho que ninguém. Acho que também na minha também ninguém. Não tem ninguém não, todo mundo cumpre horário direitinho. Mentira, rapaz, isso aí é fake news. É fake. Todo mundo cumpre horário direitinho. Direitinho, isso daí, né? Bom, como vocês estão lidando essa questão de se relacionar com as crianças? Porque querendo ou não, não é a mesma coisa que conversar com alguém do ensino médio, do fundamental. Então como que vocês, né, digamos que toleram, têm essa paciência com eles no dia a dia? Como o Maio me falou, né? As crianças são muito fofinhas e eu gosto muito de criança, eu não grito, não brigo com criança, eu converso assim, de boa, assim, baixinho, pra ele ficar bem tranquilo. Porque teve até, eu acho que foi ontem, chegou uma criança e falou bem assim comigo: tio, você é bonzinho? Eu achei tão fofinho. Aí eu falei: sou sim. Eu acho que a minha equipe, não sei a deles, que eu não lido com a criança deles, né? A gente teve a sorte de pegar crianças que realmente são bem quietas e são bem comportadas. Então a gente fala uma vez, elas já escutam, param, ficam sentadas direitinho assim. E é muito fácil lidar com eles, muito fácil. Se você tem um jeito e você tem aquela pegada pra falar com criança, não fica algo difícil. Mas agora pegar alguém que realmente não tem aquela afinidade com criança. Exatamente. com É sempre bom deixar uma pessoa que tem muito mais difícil, afinidade. exato. Na nossa equipe é a mesma coisa. A gente ainda não teve contato de reuniões com as crianças do primeiro ano até o infantil, né? Da alfabetização. Jardim 1, Jardim 2, primeiro ano ainda não. Mas do segundo ao quinto, gente, olha, dá de 10 a 0 o pessoal do ensino médio. Eles são muito quietinhos. Realmente. E nas reuniões, todos enfileiradinhos, eles, claro que conversam quando a gente acaba fazendo um silêncio ou conversam entre si para resolver outras coisas, mas eles não levantam. Eles ficam sentados nas fileiras e quando a gente chama atenção, não precisa gritar, só falar: gente, presta atenção. Eles olham e ficam com o papelzinho do grito na mão, olhando assim fixamente pra gente. E também dá de 10 a 0 em questão de grito. Eles se empolgam, eles são muito mais animados, eles falam mais alto, eles gritam mais alto, participam mais. Também tem aquela questão de estar estudando à tarde, não ter que acordar cedo, mas querendo ou não, eles se empolgam muito, então é muito fofo. E uma das crianças até entregou o desenho pra gente, com o nome da equipe, uma menininha desenhada, desenhou os líderes da equipe, muito fofo. A gente acha muito Eu acho muito bonitinho que eles estão nessa idade de querer fazer muita pergunta, né? E a gente foi falando as coisas do nome da equipe, mascote. Aí uns 10 levantavam a mão. Aí a gente perguntou: o que foi? Ele falou assim: que não sei o quê, mas é isso por É causa porque disso, querendo ou não se né? inspira também, né? É um grande exemplo. Gente, é um tanta grande pergunta, a exemplo. gente fica, é isso aí. Bom, e como todos sabem, os jogos estudantis, a proposta não é a competição em si, mas sim uma disputa saudável. E porque vai ser um momento em que vocês vão criar memórias, vocês estão saindo da escola. Como vocês lidam com essa disputa entre as outras equipes, já que vocês têm que conciliar jogo e o dia a dia, que vocês Até porque convivem é juntos na uma mesma aula? convivência, todo mundo sabe que no final, né, alguns vão se reunir pra viagem, questão de formatura, então tem que saber separar essa disputa, ao mesmo tempo lidar, né, com o terceirão. Como que tá ficando nessa convivência dentro da sala? Não vejo tantas brigas agora, né? É, Nessa questão agora dos jogos. Porque tá todo mundo muito ocupado fazendo o seu, né? Então ninguém tá se alfinetando. É que, na nem nada. verdade, na nossa sala não tá tendo brigas em questão dos jogos. Os que não se entendem por questões pessoais.
Mas os jogos não estão afetados. Claro, tem aquela disputa de o Vibra é tudo de fulano, mas o nosso vai estar melhor, não sei o quê. Tem, e de uma forma saudável. Todo tem. ano tem. Não tem nenhum ataque, não está tendo nenhuma briga. Querendo ou não, existem divergências entre líderes e entre integrantes de outras equipes separadas em que eles não se batem, e não necessariamente por conta dos jogos, por coisas externas. Mas isso também não está influenciando, pelo menos não até agora, não está influenciando muito nos jogos, não. A convivência em sala está até tranquila, mais do que eu esperava. É isso. Eu tô tranquilo com todo mundo. Pra mim essa briga de jogos assim tem todo ano, mas depois quando acaba os jogos todo mundo se Mas reconcilia. vocês acham que, não agora, né, porque ainda vocês estão na preparação, esse processo de preparação, mas nos dias, os 3 dias, vocês acham que pode haver alguma uma diferença, alguma coisa assim, entre vocês? Ou vocês são... Rapaz, eu acho que pela parte da minha equipe vai ser. Sempre rola. Não tem como Deixar a evitar. paciência lá em cima Independente também. de mim não vai ter nada não, mas levando em consideração o resto assim, eu já sei até Naquela quem. época que tá todo mundo à flor da pele. querendo ganhar, Ele fica nervoso. muito atento pra questão de que sempre perde ponto, então tem que saber lidar com E na isso. maioria das vezes não é nem culpa dos líderes, né? Acaba que por uma coisa externa e os líderes começam a ficar mais estressados por não terem conseguido evitar e etc. E a questão da queimada das mães foi tirada, não foi? Foi. O que vocês acharam disso? Porque eu sei que as mães querem muito estar envolvidas. Por ser o último ano de vocês, elas ficam muito empolgadas. Principalmente esperam muito. as mães desse ano. E elas Esse esperam ano muito pelas mesmo. queimadas. E não, a desse ano são mães muito participativas nas coisas da escola e nos jogos anteriores. E logo no ano de vocês tiraram a queimada. O que vocês acharam disso? Acho um absurdo demais, porque a queimada das mães era muito legal, mas como aconteceu ano passado, né, teve uma baixaria e a diretora quis retirar, né, a queimada das mães. É que na verdade é um conjunto de fatos. Primeiro teve o futsal dos pais, que aí deu briga entre os pais, aí tentaram fazer com as mães, achando que seria, de uma certa forma, que seria amenizado, piorou a situação, teve mãe que recebeu bolada na cara, complicado. E aí esse ano eles tiraram a participação de tudo, então pais não podem participar nem da queimada, nem do futsal, muito menos do grito de guerra, dança das líderes de torcida que teve na equipe X, né, de Guilherme. Foi. Que as mães participaram, foram paquitas e tudo mais. Teve também, acho que na equipe Ignis, de 3 anos atrás, de Jordana, que também tiveram os pais que dançaram. Yuri até dançou, irmão de Mayumi. Só que esse ano não pode mais participar. Claro, tem participações de outras coisinhas, tipo, talvez não no grito de guerra, né, gritando, mas talvez auxiliando ali na organização, mas participar mesmo não pode. E as mães estão arrasadas, principalmente as Mas vocês as acham que as mães, uma pergunta individual para cada equipe, vocês acham que elas estão, mesmo não podendo participar na questão de jogo, vocês estão vendo o apoio delas, a ajuda delas, como está sendo isso, mesmo elas não podendo participar? Eu sempre achei que em todos os anos as mães sempre participaram muito, principalmente as que da nossa equipe, né, da Laranja. Sim. Sempre vi elas participando muito, mesmo em equipes distintas. Mas esse ano tá absurdo. Elas ajudam muito, então todas se juntam, se reúnem. Às vezes a gente marca uma reunião ou coisas para fazerem todos juntos e a gente descobre que antes dessa reunião elas já estavam na casa de alguém adiantando o processo. Então elas estão muito centradas nisso, querem realmente ajudar. E, então acho que é também pela questão de estarem chateadas de não participarem da queimada. Né? As mães desse ano tá muito participativa mesmo, muito apoiando muita gente. E mesmo que elas não vão participar do grito de guerra, e da queimada, da dança, elas estão querendo de qualquer jeito participar. Tá sempre apoiando a gente, sempre levantando a gente, mesmo se a gente estiver para baixo, elas estão lá com a gente. Elas são maravilhosas, né? Não tem como fazer alguma coisa sem o apoio delas. Que aí, quando a gente já fez o grupo, aí já um monte de mãe falando, gente, vamos arrasar, que não sei o que, não sei o que lá, a gente consegue. Elas são E mais aí, animadas que muita exato, elas gente. são Não só a mãe dos animadas. líderes, né? A mãe das crianças também. Sim. Elas são muito animadas, elas mandam mensagem no privado, falando, gente, vamos fazer isso, essa ideia, vamos comprar isso aqui. E a gente fala, vamos comprar tudo então. Elas são, assim, muito boas. Eu não sei sobre esse negócio da queimada, da dança, mas foi algo que elas até chegaram a falar com a gente, foi algo que chateou um pouco, né, porque não tá conseguindo participar ali à frente, mas agora que elas estão, tipo, atrás, elas fazem muito mais. É loucura, mas é muito bom. Se vocês pudessem dar algum spoiler da equipe, o que vocês falariam? De alguma coisa que ninguém sabe sobre a equipe que tá acontecendo, ou dança, ou do grito de guerra, ou alguma coisa por fora que pode acontecer e que ninguém tá
tá esperando? Caraca. Essa pergunta é muito difícil de O responder. limite. Tem Passando do limite. bastante coisa legal, então é difícil. Talvez. Eu acho que é difícil. A gente colocou um pedacinho de. Até porque tá surpresa em chegando, cada então é coisinha. melhor ter essa emoção mesmo. Tem um pedacinho né? de surpresa em cada coisinha, Aham. mesmo que mínima tem, sabe? Mas eu acho que eu falaria talvez a dança ou o grito de guerra, não sei, um dos dois. Bom, pra estar finalizando nossa última pergunta, qual palavra, uma única palavra, vocês definiriam a sua equipe? Como disse Fernanda, bombástica. Rapaz, tem bastante coisa pra definir ela, mas eu acredito que uma palavra que seria boa pra definir, talvez, organização. Eu acho que paz. Arrasou, A Diva. gente tá tendo muita paz ultimamente. A equipe às vezes mesmo. Inclusive tá coisa mais chovendo. pessoal mais É bom demais. Virou tópico, essa questão de paz virou tópico de que todo ano, a gente não sendo líder, é muito mais desesperador do que quando a gente virou. Eu não sei se é assim como foi o pessoal do ano passado, retrasado, mas, por exemplo, eu no segundo ano e primeiro ano, nossa, meu pescoço travava em dia de jogos, eu ficava nervosa. Agora não, tá tudo fluindo com calma, aos poucos, tá indo tudo glória. Bom, gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês no nosso podcast. A gente gostou bastante de vocês terem participado e eu espero que vocês tenham gostado também. Essa foi só um pouquinho do que vai acontecer e do